A reação das populações era matar, destruir. Da nossa branca, em função de um cadáver esventrado, uma criança ou uma mulher, a reação humana da nossa parte também era repetir a proeza, pagar na mesma moeda. Que se nós tivéssemos medo de exibir, de mostrar que a tropa portuguesa fez... In the forest village of Tukukilenga, the boy told us this story. On the 19th of March, the Portuguese soldiers came and got us, all 17 of us. They took us to the edge of the village and made us put our hands on our heads. Soldiers stood behind us and in front of us. They made us walk into the grass, one by one. They killed 7, and then they killed more. I slept. When I awakened, I realized I wasn't dead, like the others. No São Ponto de Anjos, onde centenas de tipos foram atirados já para baixo. E depois havia sistemas chatos, não é? Por exemplo, pregar um prego na cabeça até o tipo cair morto. Na minha terra, no Bungo, havia 50 e tal prisioneiros, ou o que foi. E quando vamos ao tal combate na estrada a 6 km, quando voltei tinham assassinado os prisioneiros todos. Com medo da junção dos que vinham, estavam e não sei o quê. Bem ou mal feito, foi feito assim. As lutas de gladiadores. Eram os gajos que lutavam uns com os outros e depois, à moda romana, um gajo mandava para baixo ou para cima, conforme desejava. Outros eram um gajo que atravessava a ponte a correr, estava um gajo cá em baixo e disparava, o gajo conseguia atravessar a ponte, coisa que era raro acontecer, se é que aconteceu. Podia cavar, senão caía morto cá em baixo. E pronto, isto acabas por saber. Comentada nos meios internacionais, a resposta portuguesa aos massacres não seria conhecida em Portugal na sua verdadeira dimensão. Muitos presos eram mortos, acusados de ligações à UPA, tal como os tocoístas, seguidores religiosos de Simão Toco, por se recusarem a combater. Inicialmente, os prisioneiros eram interrogados por milícias civis e depois também por militares que, entretanto, chegavam às povoações. Apesar do caráter aparentemente incipiente da organização dos rebeldes e dos métodos usados nos interrogatórios, em geral, os prisioneiros não davam informações. Baixavam a cabeça e não diziam nada. Não. Nada. Tive toda a noite a interrogar um na igreja do Bungo, em francês. Só dizia que a bandeira dele que ia flutuar. Minha bandeira vai flutuar. Não passava disto. Senhores espectadores, eis aqui um terrorista. E é um tipo muito característico do terrorista, como vamos ver através da conversa que vamos ter com ele. Português, ido há tempos para o Congo belga, ali foi aliciado e ali foi comprado por uns míseros escudos para a ração, a fim de vir fazer banditismo em território português. O que acontecia normalmente aos prisioneiros? Eram mortos ou como é que faziam? Normalmente. Normal. Houve alguns que não. Houve muitos da minha zona mesmo, foram para o Baía dos Tigres. São Nicolau. Não houve sobrevivente. Eles matavam logo. Conheci muitos comandantes que desapareceram, que foram apanhados vivos, prisioneiros, mas nem um deles apareceu. Ouvi dizer que houve muitos dos chamados tocoístas, tocos, os adeptos do Simão Toco, ouvi dizer, não vi, que foram embarcados em aviões a Noratlas e que foram desembarcados em pleno Atlântico. Sabe que, mesmo dentro das ações militares, o princípio da guerra, aquilo trabalhou quase dentro por dentro, sabe? Um terrorismo combate-se com terrorismo. Tenente Salgado, chegou no Ambriz, então contactou com outros portugueses que encontrou lá. Então, e de manhã, numa segunda-feira, os trabalhadores são surpreendidos pela tropa portuguesa. 5 são apanhados, uns foram mortos, uns foram levados, quer dizer, uma distância, quem vai para o Ambriz. Eu sei que um desses chamava-se Magalhães,
Afonso tinha sido morto, mas antes de ser morto, crucificado na cruz. Foi crucificado depois, trajado por cima dele. Nessa vez, talvez mataram perto de 18 pessoas. As acusações de crucificação são mútuas, como sugere esta simulação. A violência não conhece limites, primeiro da UPA e depois das suas vítimas, cuja resposta inclui condenações à morte em julgamentos sumários realizados em várias povoações. Houve no Bungo, e quem diz no Bungo diz noutras terras, eu falo no Bungo que assisti. Quer dizer, prisioneiros não só. Eram julgados num tribunal mais ou menos marcial, e aquilo era a teoria dos militares que iam, certo ou errado, ou não estou à altura de poder precisar, era que todo elemento que estava no meio de nós, que vivia connosco, seria um hipotético informador lá fora. Logo que saía para ir aqui, para ir ali, informaria quantos brancos estão aqui, quantos estão, onde não estão, o que é que fazem neste posto e naquele e no outro e no outro. Bom, seria um informador bastante perigoso. Bom, e houve oficiais, nesta altura, que não consentiam a saída desses gajos estavam em contacto, então eram eliminados. O que foi feito com boas intenções. Foi feito como talvez a única saída possível para situações muito delicadas em que os militares viveram nessa altura. Militares e os civis. Atenção. Todo o negro que lá havia tinha que passar à frente do tribunal. Então a pergunta sacramental, o que é que tu sabes disso? Não sabe nada. Sabe nada. Bora, para o lado. Outro. Não sabia nada, era dizer, olha, vai. É tudo condenado, pronto. Fuzilados assim ao cheio de cada vez. E era só homens ou também havia mulheres? Não. Houve uma altura um bocado chata que houve crianças ali para cada aborrecido. Mulheres não. Mulheres não, porque não existiam também. Mulheres não existiam. Tinham fugido já, todas tinham acabado. Num caso que nos foi revelado, foram presos no Bungo e acusados de ligações à UPA cerca de 100 de africanos, após ter sido encontrada propaganda na posse de um deles. Então, no dia 6 de maio, junto ao Bar Paládio, foi constituído um tribunal com um júri de 6 membros, entre os quais um militar que presidiu. Pessoas presentes relatam que o julgamento foi enquadrado pela bandeira portuguesa e decorreu segundo o RDM, o Regulamento de Disciplina Militar, dado que a povoação estava sob a lei marcial decretada pelo comandante da Força de Paraquedistas. Após interrogatórios que teriam revelado um plano para envenenar a população, foram acusados de envolvimento no 15 de março, condenados e mortos depois pelos civis, cerca de 50 africanos. O chamado julgamento do Bungo teria sido autorizado por Mota da Costa, o alferes comandante dos paraquedistas, então ausente no Negage, e que 3 dias depois morreria numa emboscada aparentemente relacionada com estes acontecimentos. No interior do norte angolano, a lei da sobrevivência dominava entre as populações. Militares ou civis, armados como podiam, os portugueses fortificavam as casas e, contra inimigos que lhes parecia virem de todo o lado, barricavam-se atrás de taipais e sacos de areia. Temiam as ameaças de fora das povoações e desconfiavam da lealdade dos africanos que tinham ficado. No Bungo e em outros lugares, como o Negage, onde esteve Mário Pádua, enviado para Angola no primeiro contingente como alferes miliciano médico. Militante do Partido Comunista, desertou para o Congo e publicou, entretanto, um livro onde relata situações de idêntica violência. Toutes ces histoires, vraiment, on ne peut pas se mêler dans cette histoire. Quelle est l'attitude des colons là-bas, en Angola? Les colons, quand j'étais là-bas, ils avaient tout à fait perdu la tête. Ils tuaient les Africains comme des Noirs parce qu'ils étaient des Noirs. C'était une tuerie basée sur le racisme.